Boa tarde. Estamos ao vivo pela TV Câmara e você acompanha agora a transmissão da reunião que vai debater as dificuldades enfrentadas pelos deficientes no transporte público de Campinas. Acompanhe. Boa tarde a todos, a todas, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Trataremos hoje aqui de um debate sobre a locomoção e acessibilidade da pessoa com deficiência no que tange o transporte público na cidade de Campinas. E gostaria de convidar à mesa para presidir junto comigo esse debate o vereador Paulo Búfalo, por favor. Recebemos na tarde de hoje dois importantes secretários da administração municipal. Gostaria de convidar à mesa também a secretária municipal do Direito das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, Emanuele Garrido Alckmin, por favor. E também o senhor Carlos José Barreiro, secretário municipal de Transportes e presidente da INDEC. Eu, inicialmente, vereador Paulo Búfalo, vou abrir a palavra aos dois secretários para que falem um pouquinho a respeito do tema e depois abrir os questionamentos para que nós, vereadores, e o público presente também possam fazer os questionamentos. Inicialmente, passar a palavra para o secretário de Transportes, senhor Carlos José Barreiro, por favor. Boa tarde a todos. Vereador Tigo Costa, vereador Paulo Búfalo, minha colega de secretaria, Emanuele, público presente. Para nós é um prazer estar aqui na Câmara, debatendo tão importante tema, que trata das questões de fazer com que a vida das pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de mobilidade reduzida, possam ter uma vida normal. E, através do transporte público, que nós vamos apresentar o que nós estamos fazendo, o que está programado, e isso permite que essas pessoas possam ter esse tipo de vida, né? Então, eu preparei algumas transparências, apenas para ficar mais didático, o nosso debate aqui. Eu mesmo controlo? Pode ser? Você quer que... Não tem problema, vai achar. Bom, inicialmente, na parte de legislação, tem uma lei federal, que é a 10.048, do ano 2000, e o decreto federal 5296, de 2004, que eles têm a previsão de fazer com que toda a frota de transporte coletivo seja adaptada até o final do ano de 2014, para todas as cidades, né? E isso para permitir que as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência possam ter o que se chama de acessibilidade. Depois temos um decreto, o 15.570, de agosto de 2006, que nesse decreto, ele determina o atendimento às pessoas com deficiência física severa, associada ou não a outras deficiências, e que utilizam cadeiras de rodas ou andador. Ou seja, esse decreto estipula que as pessoas que têm algum tipo de deficiência possam ser atendidas por transporte público. No artigo 6º, diz que o transporte realizado pela rede complementar porta a porta, operado por veículos acessíveis, será denominado PAI-Serviço. Foi quando se criou o sistema PAI-Serviço, que eu vou explicar na frente, e substituirá o antigo, que chamava SAE, o SAI, que era o Serviço de Atendimento Especial, e o STA, Serviço de Transporte Acessível. Nesse caso do PAI-Serviço, novas regras foram agregadas, procedimentos operacionais e o número de usuários foi ampliado. No inciso 3º, diz o seguinte, que o atendimento de transporte
que utilizará a rede acessível contará com uma frota exclusiva mínima de 20 vans acessíveis e 2 ônibus exclusivos para atendimento com as pessoas com deficiência, né? Isso foi regulamentado posteriormente, no ano de 2007, através dessa Resolução 046. Então, sob a ótica legal, esses são os preceitos do município de Campinas. Fazendo um pequeno histórico da implantação, na sequência, no ano de 1991, foi instituído o Serviço de Atendimento de Mobilidade Reduzida aqui no município, que era através de um único ônibus e que ele não tinha adaptação adequada, mas, de qualquer maneira, ele tinha esse atendimento de forma exclusiva. Em 2004, foram criados esses dois projetos que mencionei há pouco, o SAE e o STA, que era um serviço executado pela INDEC com 10 veículos da frota própria da INDEC, que fazia esse tipo de trabalho. No ano 2006, como mencionado, foi criado o PAI Serviço. Então, a partir dessa data, esse sistema passa a ser executado pelas concessionárias, as mesmas concessionárias que prestam o serviço do transporte coletivo, pelos ônibus, com uma fiscalização da INDEC, e os veículos, os 10 veículos do SAE e o STA, passam a ser operados nessa condição em comodato, porque eles eram de propriedade da INDEC. No ano 2007, houve a primeira ampliação do PAI Serviço. Ele foi ampliado e passa a ser executada com vans adquiridas pelas próprias concessionárias, e inicialmente era um total de 20 unidades, com cada uma delas com capacidade para transportar até 2 cadeirantes. Portanto, 40 pessoas simultaneamente poderiam ser transportadas. No ano 2008, foram incorporadas mais 5 unidades e ampliando a capacidade, portanto, para 50 atendimentos simultâneos. Recentemente, já no atual governo, na atual administração do prefeito Jonas Donizete, foram adquiridos e incorporados ao sistema PAI Serviço mais 25 novos veículos. Esses 25 novos veículos, eles têm um layout no interior um pouco diferente, são veículos um pouco maiores e permitem transportar até 3 cadeirantes de cada vez. Então, a capacidade do sistema foi ampliada em 125%, né? Um grande avanço. Então, aí tem uma figura que mostra essas vans, né, que estão em operação, para 3 cadeirantes, que é o que temos hoje, 25 veículos para 2 cadeirantes, 25 para 3 cadeirantes, e 2 ônibus, também exclusivos para esse serviço, que transportam até 8 cadeirantes de cada vez. Fazendo os cálculos, isso dá um total de 141 atendimentos simultâneos. Essa é a capacidade, hoje, do sistema PAI no município de Campinas. Na sequência, nós temos uma demonstração de como hoje está o sistema de atendimento aos nossos usuários. Então, a gente vê que aproximadamente meio a meio, né, é a população masculina e feminina, ou seja, homens e mulheres, é ligeiramente superior o número de homens que se utilizam desse sistema em relação ao número de mulheres. Então, nós temos ali 1.044 pessoas de sexo masculino cadastradas e 994 mulheres. Então, o sistema atualmente atende a 2.052 usuários. Logo abaixo tem um gráfico que mostra que 88% destas pessoas se utilizam da cadeira de rodas, né? Elas têm uma deficiência que faz com que elas utilizem cadeira de rodas, e 12% outros tipos de equipamento de auxílio ao movimento de andar. Então, tem andadores e outros equipamentos, bengalas, coisas desse tipo. Na sequência, a gente mostra, ali tem um mapa, né? Um mapa geográfico mostrando o município de Campinas, com seus 800 km², e, através daquelas cores que estão ali, a gente mostra, com o cadastro dos usuários, aonde eles estão hoje localizados, onde eles moram, onde eles residem. Então, ali está mostrando as pessoas que usam andador, ou cadeira de rodas, ou outros equipamentos,
vocês podem ver que é bastante disperso ao longo do município. Aquela área que tem um vazio é fortemente área rural. Então, por isso que ali não tem muita, a densidade é menor. O sistema do Pai Serviço, ele trabalha, como todos sabem, através de um agendamento. As pessoas, então, primeiro se cadastram na INDEC e, através do cadastro, ela tem à disposição um telefone gratuito, que é esse 0800 600 1517, que com 48 horas de antecedência, elas solicitam o serviço informando o destino desejado, os horários que elas querem sair e voltar à sua residência ou ao seu trabalho, seja o que for, né? E a INDEC, então, faz a programação do atendimento e, na véspera do transporte solicitado, o usuário ele tem que fazer uma confirmação, porque antigamente ocorriam muitas situações, por isso que essa confirmação começou a ser requisitada, que as pessoas solicitavam um atendimento, a nossa van se deslocava até a residência da pessoa, até aquele local solicitado, e a pessoa não confirmava o atendimento. Isso é um custo desnecessário ao sistema e faz com que outras pessoas que talvez precisassem daquele atendimento naquele horário foram não atendidas. Então, nós começamos a colocar essa questão da confirmação. Muito bem. Não sendo possível o atendimento, naquele dia pretendido, eventualmente acontece, né, porque o sistema tem uma capacidade, como mostrei anteriormente, não é infinita, ela é limitada, através de uma negociação é feito uma reprogramação para encaixar segundo o melhor interesse do usuário. Eu gostaria de explorar um pouco esse fato, dizendo o seguinte: um dos grandes problemas do sistema, desse sistema do PAI, que nós estamos trabalhando fortemente nele, é exatamente essa questão da programação. Porque quando nós recebemos as solicitações com 48 horas de antecedência, nós sabemos exatamente em que locais da cidade que esse atendimento terá que ser prestado. Fazer a chamada roteirização ótima desse sistema é um processo extremamente complexo. Hoje, isso é feito lá na INDEC de uma forma muito mais pelo conhecimento que nós temos da cidade, das vias públicas, da capacidade de trafegabilidade da cidade, ou seja, a capacidade de fluidez do trânsito, do que através de métodos científicos. Existem sistemas, no Brasil, não temos em nenhum lugar implantado isso que eu vou falar agora, mas existem sistemas que nós estamos pesquisando e investigando, que otimizam esse processo de roteirização de uma forma muito mais automática, através de a técnica é a análise estocástica que se faz. Secretário, até me permita falar um pouco, só para não passar isso que o senhor está falando. Pois não. Lá na empresa, a gente recentemente colocou um software que ele lê as informações dos pedidos. Lá são 500 pedidos por dia e ele roteiriza automaticamente. Então, eu acho que é alguma coisa parecida nesse sentido. Que exatamente isso. Com volume muito menor do que 500 por dia, com certeza. Mas ele já existe, eu acho que é importante isso que você está dizendo. O que você está mencionando existe isso já implantado em vários lugares do Brasil para transportes de carga, né? Então, o transporte de carga, aqui em Campinas nós temos, inclusive, o TIC, lá, que é o Terminal Intermodal de Cargas, que eles têm lá processos tecnológicos implantados, que a gente conhece e tudo mais, que para quando você vai transportar cargas, a facilidade é um pouco maior, porque você não está tratando do ser humano. O ser humano, ele é uma pessoa viva, evidentemente, que é muito mais complexo, porque as necessidades, elas são mutáveis, né? A carga não, eu vou tirar daqui de Campinas, levar para São Paulo, vou tirar de Campinas, vou levar para Belém, vou tirar do bairro A, vou para o bairro B, etc. É mais simples. Além do que, os horários são os mais diversos possíveis. Então, eu tenho, às vezes, uma demanda na região noroeste da cidade, às 9 horas da manhã. No mesmo horário, eu tenho demanda na região sul da cidade, para as 9 horas da manhã. Quer dizer,
Então, a logística envolvida, as vans elas ficam armazenadas, ou elas ficam estacionadas nas garagens, né, do período noturno. Então, alocar corretamente a quantidade de vans nas garagens e fazer a ótima alocação dessas vans junto aos usuários que vão usar o serviço é um desafio extremamente grande. Nós estamos investigando alguns sistemas, como mencionei, vamos implantar isso em algum tempo. Vamos primeiro decidir qual que é a melhor tecnologia, qual que melhor se aplica ao nosso município, porque isso dá ganhos ao sistema. Quer dizer, aquela capacidade mencionada de 141 pessoas simultâneas, ela pode ser aumentada ao longo do tempo sem implementar nenhum tipo de veículo, se fizermos uma roteirização mais otimizada. Então, esse é o desafio. Na próxima transparência, tem alguns dados do atendimento que fazemos. Então, ali mostram, nós temos mostrado ali a quantidade de solicitações, né? Então, os dados são diários, semanais e mensais, estão mostrados ali que nós temos, por exemplo, nesse momento, cerca de 3.600 solicitações, esses dados são dados médios, né, ao mês. Temos atendido em torno de 3.000, e por que há essa diferença? Porque há muitas solicitações que são canceladas pelo próprio usuário e algumas outras solicitações elas não são efetivadas, por diversas razões. Às vezes nós temos problema no próprio veículo, temos problema na própria pessoa lá, que às vezes você chega no local, ela já se deslocou com o auxílio de algum veículo particular, ou seja, a gente chama isso aí de negativas ali. Então, essas coisas acontecem no nosso dia a dia, né? Secretário, só uma dúvida. Fica à vontade. Essa questão própria aí da roteirização, isso é discutido junto com a outra secretaria, a Secretaria da Pessoa com Deficiência? Vocês tomam esse tipo de decisão numa mesa, em conjunto, ou não? Isso é exclusivamente da INDEC e tem que ser feito... Não, a gente trabalha da seguinte forma, nós estamos investigando a parte tecnológica para encontrar a melhor solução para isso. É evidente que antes de a gente fazer qualquer tipo de implantação do que diz respeito à acessibilidade, eu e a Manu aqui ficamos de braço dados, porque nós não fazemos nada, porque a Manu, se eu fizer isso, ela me mata. A primeira coisa é isso. Então, eu não tenho essa coragem de fazer alguma coisa que não a agrade. Mas, então, a gente faz dessa forma, Tico. A gente primeiro faz as investigações técnicas, né? Porque esse processo, até dando uma resposta um pouquinho mais técnica, o problema da roteirização, ele é um problema bastante complexo, mas ele é um problema que como você acabou de mencionar, ele é um problema que ele já existe solução em outros tipos de sistemas. Você usou o sistema de carga, que é um exemplo, mas existem outros sistemas que fazem, através de análise estocástica, como eu falei, esse processo de roteirização, entendeu? Então, é complexo, mas não é o fim do mundo, existem soluções. É que os softwares são bastante sofisticados, e nós, primeiro, precisamos melhorar, estamos fazendo isso em paralelo, mas primeiro nós precisamos melhorar a forma que nós hoje tratamos esse problema. Porque eu vou mostrar alguns dados à frente, você vai ver que nós temos uma quantidade em Campinas, catalogada, nos dados do IBGE, está cadastrada, nós temos cerca de 14% da nossa população que tem algum tipo de deficiência. Não quer dizer que é deficiência reduzida que vá demandar a utilização do PAI, mas tem algum tipo de deficiência, temporária ou permanente. Então, uma população dessa, e nós estamos atendendo, como você viu há pouco aí, 2.000 e poucos cadastrados. Então, uma coisa que a gente pensa, será que o restante da população conhece esse serviço e não está usando? Será que ela desconhece que ela pode se valer desse serviço, que ele é totalmente gratuito? Ele é bancado pelo poder público, né? Como eu vou mostrar os dados daqui a pouco dos custos. Então, também nos preocupa muito a divulgação do sistema para a população em geral. Pode ser que nós tenhamos pessoas no nosso município, cidadãos, que têm esse direito, poderiam se valer dele e não estão utilizando porque o desconhecem, entendeu? Mas então não tem a demanda reprimida. E quem não tem. Liga para se cadastrar está sendo atendido. É cadastrado. Existe um critério de cadastramento, é óbvio, porque nós também tomamos o cuidado de não cadastrar pessoas. Esse sistema ele é muito caro. Eu vou mostrar os dados à frente. Então, como é um sistema muito caro para o município,
Quer dizer, cada usuário nos custa muito para fazer esse atendimento, porque é um atendimento como se fosse um táxi, né? Que leva porta a porta no horário que a pessoa precisa. Diferente do transporte público, que também tem acessibilidade, né? Que a pessoa, ela se desloca a um ponto, sobe num ônibus acessível e vai para o local que ela quer, que o ônibus leva. É um roteiro que todos se utilizam, então é diferente o conceito. Então, o critério de cadastro, ele é rigoroso, nós temos perícia para avaliar se aquela redução de mobilidade realmente é necessária ser atendido pelo sistema PAI, então esse cuidado a gente toma também, ok? Ok, secretário. Bom, muito bem. Continuando. Então, nós temos ali, na sequência, registrados um índice que para nós é extremamente importante, que são as reclamações. Nós temos na INDEC os nossos contatos, que são utilizados pela população, além dos usuais aí da Prefeitura, ouvidoria, 156, etc., que nós registramos as reclamações vinculadas ao PAI Serviço. Então, para dar um dado para vocês, em 2013, nós tivemos 163 reclamações pelos diversos canais. A maioria dessas reclamações foram decorrentes da dificuldade de agendar o uso do sistema. Então, a gente olha lá, que 71%, correspondendo a 116 reclamações, que as pessoas tiveram algum tipo de problema com o agendamento. Então, ela reclama, olha, não consegui fazer o agendamento como eu queria, o agendamento não foi cumprido, coisa que o valha. Na execução, propriamente dito, 21 reclamações, que corresponde a 13%, que o serviço, de alguma forma, não foi executado da maneira planejada. A programação, 6%, problemas com a programação, o atendimento, propriamente dito, 5%, usuários que solicitaram algum tipo de esclarecimento, reclamando que eles não foram esclarecidos com relação a como que o sistema opera, etc., 4%, e outros 1,2% são 2 reclamações. Então, cada uma dessas reclamações ela é tratada de uma maneira bem específica e cuidadosa, porque ninguém reclama, na nossa visão, ninguém reclama à toa, né? Reclama porque tem algum tipo de fundamento, alguma coisa na prestação de serviço para aquele cidadão não foi feita da forma correta. Então, essa questão nos preocupa muito. Os problemas são identificados, né? E essas questões nós entendemos que esse ano, em 2014, nós esperamos uma redução bastante expressiva, porque a frota foi aumentada substancialmente. Foi mais do que dobrado, né? 125% de aumento agora, com a incorporação dessas 25 novas vans. Tá? Uma outra coisa que eu quero também aproveitar e explicar é o sistema de monitoramento do PAI, que aí vem também naquela figura aí do chamado Buzz Alert. Né? O Buzz Alert, esse nome Buzz Alert, a gente nem está utilizando esse nome, porque esse nome é uma marca. É como você chamar a lâmina de barbear de Gillette. É lâmina de barbear, não é Gillette, porque Gillette é a marca. Né? Chamar a esponja de aço de Bombril. O Bombril é a marca, assim por diante. O Buzz Alert é um sistema, é um software que ele foi desenvolvido para permitir que as informações relativas ao sistema sejam passadas para o usuário. Então, o usuário recebe, através desse sistema, no seu celular ou no seu computador, se ele estiver na sua casa, informações relativas à chegada e saída do veículo que vai pegá-lo e coisas desse tipo. Por isso que ele tem esse nome, né? Quer dizer, é um alerta relativo ao transporte que vai fazer isso. Nós estamos analisando várias outras opções. No momento atual, todo o sistema de transporte coletivo de Campinas, os ônibus, já contam com o GPS. A INDEC está finalizando o detalhamento da integração desse sistema para a nossa gestão através lá da INDEC, no transporte coletivo como um todo, nos 1.250 veículos que tem hoje em Campinas. Esse mesmo sistema que vai ser utilizado para o monitoramento do sistema convencional, nós pretendemos usá-lo no sistema do PAI Serviço.
Ou seja, nós vamos conseguir monitorar o sistema do PAI e aí, sim, poder ter os aplicativos para o usuário quando nós tivermos completado essa integração através dos GPS. Então, essa é a situação atual, que a gente está mostrando ali, que outras melhorias estão em estudo nesse momento, né, através do monitoramento dos veículos, através do GPS. Então, isso vai permitir com que a gente tenha uma coisa, porque hoje acontece o seguinte, veja só, qual é a dificuldade que a INDEC tem hoje. Todos os motoristas dessas vans, evidentemente, eles têm ou um rádio, ou um Nextel, ou um celular, eles têm uma comunicação conosco, né? Mas o monitoramento desse motorista, dessa van, ao longo do dia, é uma coisa extremamente difícil de ser feita, porque você não tem, diferentemente dos ônibus, linhas pré-definidas e um roteiro pré-definido. Você fala assim você passa a programação para aquela van, fala, olha, você vai pegar esse usuário nesse endereço tal hora, vai deixá-lo aqui tal hora, depois você vai pegar esse aqui em tal lugar tal hora, você vai buscar esse aqui tal hora, ou seja, a programação toda é passada para ele. Agora, o cumprimento daquela programação, em tempo real, você não consegue monitorar, porque o único canal de comunicação é através do telefone, ou desse meio de comunicação via rádio, entendeu? Então, você teria que ter, se eu tenho 50 vans, mais 2 ônibus, circulando pela cidade, para eu fazer esse monitoramento em tempo real do jeito que é hoje, eu teria que ter 50 pessoas aqui no telefone o tempo todo. Você já pegou fulano? Já deixou ele em tal lugar? Já não sei o quê? Já fez... Isso é uma coisa que não Mas, tem sentido. Secretário, eu acho que o próprio sistema vai conseguir identificar isso, né? Então, sem dúvida, o sistema, quando tivermos o GPS implantado, vai permitir exatamente isso. Até queria dizer para a Manu que se ela fique à vontade, se quiser fazer uma intervenção, falar um pouco... Por favor. Secretário, só liga para a gente, por favor. Cumprimentar rapidinho, então, o vereador Tico Costa, obrigada pelo convite. Cumprimentar Paulo Búfalo, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da Câmara, cumprimentar o meu colega aqui, o secretário Barreiro, e fazer já... Falei, isso que vale a secretaria, né? Não preciso nem me preocupar com as questões legais, porque todas elas já foram apresentadas pelo próprio secretário, é isso que é bom, porque quando cada área já tem em si o conceito de inclusão, quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho aí na transversalidade, intersetorialidade, como o nosso prefeito sempre nos pede para agirmos. Tudo bem, secretário? Sobre o Boazalet, secretário, eu creio que tenha havido uma mistura na apresentação, porque o Boazalet, embora seja marca, tal, a gente já usa esse nome por questão da homologação, acho que da empresa que foi feita, o sistema colocado em teste, com o edital 1 da INDEC de 2013. Então, é por isso que a gente ainda usa esse nome, até porque o que a gente tem de homologação é esse nome usado, né? E o Boazalet, até onde eu gostaria só de tirar um pouquinho a vinculação com o PAI, porque o PAI, pela lei, ele é utilizado para transporte de pessoas com mobilidade reduzida. Claro, com a deficiência, que implica a mobilidade reduzida. O Boazalet, ou software de alerta de ônibus, como, enfim, queremos chamar, ele será prioritariamente, e não só, mas prioritariamente utilizado para as pessoas com baixa visão e com deficiência visual total, que hoje não são atendidas pelo PAI, porque não há a necessidade, não há a diminuição de mobilidade, e não há redução desta, né, quando você tem apenas a deficiência visual, ou seja ela baixa visão ou total, e é um sistema de monitoramento destinado apenas à informação das linhas de ônibus pré-existentes. Então, assim, só para dividir um pouquinho essa apresentação, porque senão nós vamos ser questionados, a questão assim, não tem a integração PAI e esse software. Exatamente, são duas coisas diversas, né? O software, ao que eu saiba, a última informação é que foi homologado no edital número 1 da INDEC,
do ano passado, foi feito todo o edital, a empresa apresentou, a gente estudou o projeto junto, e agora nós estamos aguardando a finalização do GPS nos ônibus, e aqui a gente está falando de ônibus com roteirizações e linhas, né, pré-determinadas, independentemente do PAI, para que esse sistema seja efetivamente implantado. Claro que nós vamos começar a implantá-lo, provavelmente, o secretário, enfim, em algumas linhas como piloto, porque esse sistema ele tem cidades que não têm o número de linhas que Campinas tem, né? Então, a gente vai ter que ver as necessidades reais desse sistema, e eu sempre digo que é um sistema que vai lidar, e é necessário o posicionamento dos ônibus em tempo real, por isso que é necessário o término da implantação do GPS, e foi uma briga, até parabenizar o secretário aqui, foi uma discussão grande e uma mudança importante que aconteceu, que foi a implantação do GPS nos ônibus, né, já pré-roteirizados, enfim, nos ônibus comuns, né, porque nós tínhamos uma grande dificuldade desde o início de governo. Então, eu queria até parabenizar o secretário, parabenizar a Transurc, que entendeu que nós temos uma cidade de 1.200.000 habitantes, com 15, né, e que há necessidade desse GPS e controle para que a gente melhore a totalidade do transporte coletivo. Então, é interessante dizer que, assim, a demanda do prefeito, porque foi uma demanda dos 100 dias, né, a demanda do prefeito da instalação de um software que permitisse a autonomia de pessoas com baixa visão, e aqui eu estou colocando, inclusive, as pessoas idosas que, né, demandam essa necessidade pela diminuição temporária da visão, pela diminuição da visão em razão da idade ou de outras doenças adquiridas no decorrer da vida, assim como as deficiências visuais eventualmente congênitas e de graus diversos. Então, essa demanda do prefeito gerou a melhoria do transporte coletivo como um todo, porque o GPS num transporte coletivo já pré-estabelecido como um todo vai permitir, por exemplo, que não haja fuga de linha, né? Vai permitir, por exemplo, que os ônibus passem a ter essa questão dos horários bastante transparente, né? Bastante, inclusive, que justifique, por exemplo, uma das grandes reclamações que a gente tem é que o motorista, alguns motoristas, algumas linhas e, infelizmente, passageiros, quando um ônibus para pegar um cadeirante que desce a plataforma, reclama porque não vai chegar no horário e tal. Então, essa parada para a plataforma, que é direito, né, ela também vai constar ali no GPS, demonstrar por que houve essa parada, e a gente vai ter uma segurança para o motorista muito maior também. Então, é interessante observar que uma Campinas para todos, que uma demanda que seria, em tese, para garantir a autonomia, porque hoje é complicado, assim. Você não sabe, quem não enxerga, se está passando na tua frente um caminhão ou um ônibus. E se está passando um ônibus, você não sabe para onde ele vai. E você fica dependente de alguém do teu lado no ponto, né? É horrível isso, assim. Porque, às vezes, você pega ônibus num ponto que as pessoas todas já foram para os seus destinos. Esquecem você lá, e aí você fica lá, né? Então, assim, o software de alerta, ou enfim, uso o Buzz Alert, porque a informação que eu tenho é que foi homologado no edital 1 da INDEC e que a gente está aguardando a instalação final do GPS. É que a questão toda é para ônibus. Então, só queria fazer esse parênteses, secretário, porque senão a gente vai ser muito questionado, porque o PAI é uma questão para a gente suprir a ausência da acessibilidade plena de infraestrutura geral do município, né? E por isso que a gente tem o PAI. E o Buzz Alert, ele é outro recurso para suprir também
a ausência de infraestrutura ou de possibilidade, aí, porque você não tem como, sem ser hoje, pelo software, saber o ônibus que está chegando e tal. E vale dizer que, como esse aplicativo vai ser para todos, eu posso passar mais tempo, né, vereador? Na igreja, no barzinho com os amigos, no trabalho, e saber que, através do próprio Buzzalert, eu que posso não ter nenhuma deficiência, eu vou poder chegar mais perto da hora de passar o ônibus no meu ponto. Eu ganho mais tempo útil para a minha vida, aumentando a minha qualidade de vida, e eu, inclusive, contribuo para a cidade na questão da segurança, da não violência, de não exposição demasiada num ponto de ônibus. Então, esse software, essa demanda do prefeito, ela ela ilustra muito bem como uma cidade que garante acessibilidade, ou que busca garantir, ou que trabalha para garantir acessibilidade à pessoa com deficiência, ela torna-se uma cidade mais feliz para todos. Assim. Então, só esse parênteses, secretário, me desculpa, para a gente não ser questionado depois ali pelo público, colocando as duas coisas ao mesmo tempo. Obrigado, Manu, pela contribuição. Talvez eu tenha me expressado mal, mas o sistema, quando eu disse que o Buzzalert ele é um software e ele pertence a uma empresa, realmente ele foi homologado, como a Manu disse, no ano passado. A INDEC fez um chamamento público, 3 empresas se cadastraram, apenas uma foi aprovada, né? Mas, de lá para cá, esse processo tem quase um ano, ou em torno de um ano, muitos outros sistemas existem disponíveis no mercado. Então, antes de nós definirmos pela melhor opção, nós vamos fazer uma avaliação de outras soluções, que podem ser melhores e do ponto de vista técnico e econômico. E o que ela disse é exatamente essa questão. Esse sistema ele é utilizado para os ônibus, né? E ele é importante que ele seja vinculado ao sistema de localização, porque você consegue, através do sistema de localização dos GPS, da rede toda, inclusive do próprio PAI, como eu mencionei, do GPS, você consegue fazer o monitoramento de todo o sistema e otimizar a utilização. Essa que é a ideia, né? E é até mais do que isso, ao constatarmos, e através da nossa fiscalização, que pessoas com deficiência estão se utilizando do sistema convencional e poderiam, por uma facilidade da localização geográfica, etc., utilizar-se do PAI, que o sistema já tem um custo próprio alto, naquele processo da roteirização, você otimiza as duas coisas e consegue um ganho para o sistema. Então, tudo isso está no mesmo contexto. Foi isso acho que eu quis dizer, e ficou meio confuso, mas agradeço aí a Manu pela contribuição. Bom, na sequência, só para a gente concluir, nós temos ali uma demonstração do custo do sistema PAI, né? Então, ali, é óbvio, em função da evolução gradativa ao longo dos anos, da quantidade de ofertas de assentos, nós percebemos que o sistema saiu de um custo aproximado de R$ 75 mil, né? Mês, custo médio mensal, para hoje está em torno de R$ 500 mil. Quer dizer, como eu disse, é um sistema bastante caro, né? São 6 milhões por ano. Então, em torno disso que custa este sistema. Integra a tarifa, né? Exatamente. E apenas mais uma informação, nós colocamos aqui para esclarecimento, né, que nós temos o acesso gratuito dessas pessoas que são incapacitadas para o trabalho e os idosos a partir de 65 anos, conforme prevê a nossa Constituição. Então, aqui tem uma ideia do número de beneficiários. Esse é um dado atual, do último mês de abril. Nós tivemos 684 mil viagens feitas por idosos e 162 mil feitas por incapacitados, o que dá um total de 846 mil viagens ocorridas por pessoas que se beneficiaram dessa gratuidade. Isso, para o sistema, tem um custo de aproximadamente R$ 2,5 milhões mês, né? Para você ter uma ideia. E, finalmente, uma pequena tabelinha.
mostrando a questão da acessibilidade no transporte coletivo. Hoje nós temos 687 ônibus que são acessíveis. Isso tanto do ônibus convencional como do sistema alternativo. Nos convencionais são 575 veículos, 112 alternativos, o que corresponde a 55% do total da frota. Como eu mencionei na primeira transparência, a legislação define que até o final do ano 2014, todos os veículos devam ser acessíveis, né? Aqui em Campinas, como na esmagadora maioria dos municípios, que a gente tem acompanhado isso nos principais municípios do Brasil, essa meta dificilmente será atingida, é fato. Então, nós vamos ter que, isso certamente irá acontecer, essa lei vai ser prorrogada por mais um período para que todos possam cumpri-la. E a razão é muito simples, não é má vontade ou não é desleixo ou coisa que o valha, nem da administração pública, nem das empresas de ônibus. Não existe capacidade fabril no mercado brasileiro dessa quantidade de veículos num tempo que foi definido para a aplicação dessa lei. Essa é a grande verdade. Então, não é possível cumprir essa lei nesse período. Então, as informações principais, acho que são essas. A gente está aberto aí para as perguntas e Tá certo, secretário. Eu queria agradecer a presença da Ida Célia Palermo, da CVI Campinas. Muito obrigado pela presença. O Juarez Mateus, assessor do deputado estadual Gerson Bittencourt. Muito obrigado pela presença. Também o Marcos Vinícius, assessor do vereador Pastor Elias Azevedo. Eu disse ao Paulo que ele pode fazer intervenção assim que achar necessário. Eu quero passar a palavra para a Manu. Manu, eu sei que você já falou um pouquinho do Buzz Alert, e para mim era aqui a discussão central, já que era uma coisa que estava prevista nos 100 dias de governo do prefeito Jonas. Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais, eu sei que você já falou um pouco do assunto, mas é que eu acho que ficou confuso a palavra do secretário, depois eu vou questioná-lo também. Depois da homologação, parece que tem algumas outras empresas. Até onde que a tua secretaria andou com a questão do Buzz Alert? Então, Manu, só um minutinho, me permite, então, já fazer esse questionamento. Não, então, tornou-se público, inclusive, que já havia uma homologação do Buzz Alert, né? Bom, o secretário nos traz uma informação dessa ideia de poder integrá-lo, e eu imagino assim até que do ponto de vista tecnológico acho que já há soluções assim para essa integração. O problema que nós encontramos assim com essa questão da tecnologia e sobretudo essa ideia da combinação da tecnologia assistiva com tecnologia em políticas de transporte, enfim, é que ela vai numa velocidade tal que a gente sempre, a hora que implementa, já tem evolução no processo. E mesma coisa, se a gente fica esperando para estar atualizado, nós acabamos não tendo o básico, né? Então, o que eu acho interessante é que, a partir dessa conversa aqui, nós possamos encaminhar traçar uma meta assim que a gente em pouco tempo possa começar, já que tem sido assim frequente aqui na casa, nas atividades onde nós vamos. Hoje pela manhã lá no dia D, lá no processo, eu estava dialogando lá com algumas pessoas e eles inclusive colocaram a respeito do tema, voltaram a perguntar. E aqui tem um núcleozinho aqui de pessoas que são atendidas pelo Instituto dos Cegos Trabalhadores, já estiveram aqui na casa, já foram em reuniões em alguns locais, e eles têm perguntado muito a respeito disso. Inclusive, uma das pessoas, que é o Tiago, ele foi até São Carlos com aquele grupo, conhecer a implementação lá. Então, acho que seria positivo se a gente conseguisse avançar, né, para pensar essa mediação aí entre o moderno, né, e o
E também o atual essa questão, e o moderno. Paulo, obrigada. Eu também... Até onde a minha secretaria tem atuação sobre isso? Eu espero que tenha integral a determinação do prefeito. Então, assim, para mim, eu estou trabalhando com o Buzz Alert exatamente por causa disso. Não me coloca... Nós dois, a gente vai conversar, eu e o Barreiro, exatamente pela questão jurídica, Paulo, pela questão de todas as pessoas com deficiência visual já terem acompanhado esse projeto, né, já terem feito os testes, ido para São Carlos. Enfim, eu creio que, além da tecnologia, a gente tem que priorizar a usabilidade. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que... Aqui foi demonstrada uma questão muito cotidiana, né? Que a inclusão ela é algo que nós estamos aprendendo a fazê-la, né? Nós, inclusive, como administração. Por exemplo, agora eu estou acompanhada por uma assistente, né? E ela está sem o celular. Ela me falou assim: meu Deus, quando você precisar de mim, o que você faz? Né? Porque, naturalmente, eu não posso olhar, eu não posso dar sinal, eu não posso chamar. Então, assim, a gente está aprendendo um cerimonial. O cerimonial está acostumado com as pessoas que enxergam. E é muito interessante, porque, por exemplo, às vezes o cerimonial me coloca na ponta, e aí eu falo assim, mas eu não sou cadeirante, né? E nem o cadeirante precisa ficar na ponta. Enfim, muitas vezes as pessoas me levam para subir na rampa. Né? Então, a gente ainda tem diferenças de acessibilidade. Eu falo que, mesmo em eventos destinados a pessoas, para discussão da questão que envolve pessoas com deficiência, se nós formos pensar, muitas vezes a gente não garante acessibilidade plena a todas as deficiências. Então, nós estamos vivendo esse dia a dia que já deveria algumas coisas terem sido virado prática, integrado o nosso conceito, mas que ainda não integraram, Paulo. Isso a gente sente na administração. A administração também é um aprendizado. É o primeiro ano e meio, e se a gente for pensar na questão da lei mesmo, a gente faz um ano agora, dia 11 de junho, né? Então, também, sempre na prefeitura, as questões em relação à pessoa com deficiência foram sendo feitas de forma esparsa, né? Cada um ia fazendo, tal, e agora, para a gente alinhar isso, trazer para cá e falar assim, olha, tem uma secretaria que deve pensar, que deve intermediar, que está intermediado com o conselho, e que deve permear secretarias como um todo, é também um aprendizado e é também uma construção de governo que vai sair melhor. Então, o que a gente viu agora aqui é o cotidiano. Né? Por quê? Porque nós somos 15% de 1.200.000. A maioria dos meus colegas secretários estão olhando para 1.200.000, como o meu colega aqui. Né? Então, é tranquilo para ele falar assim, não, mas tem coisa melhor. E a gente tem que levantar a mãozinha e falar, opa, peraí, porque a questão passa um pouco. Por isso, Ida, que bom que você está aqui, vai me ajudar bastante. Por isso que o CVI, enfim, é o porta-voz da questão de nada por nós sem nós. Porque somos nós que temos que levantar a mão e falar, peraí. Apesar da modernização, apesar do custo, apesar do não sei o quê, isso foi pactuado, isso foi testado, porque não adianta eu colocar uma super tecnologia também, Paulo, como você falou, da tecnologia assistiva, e a gente não garantir a usabilidade. Né? Assim, eu não posso pressupor que todas as pessoas com deficiência visual sejam mestres em tecnologia, até porque, falo por mim, eu não sou. Né? Então, assim, vamos combinar que a gente também tem que fazer... E isso é um aprendizado para mim, inclusive. Vou contar uma coisa agora que vai me dar trabalho depois. Mas estávamos lançando o Guia Digital de Serviços da Prefeitura, com logo específico nas entidades que trabalham com pessoa com deficiência. A gente ia colocar no ar
quando eu falei, deixa eu testar para ver se tem acessibilidade à deficiência visual. Né? Assim, estava evento de mídia marcado. Tudo marcado. Quando eu vi, não tinha acessibilidade nenhuma para a pessoa com deficiência visual. Né? Eu ia cometer esse erro por uma questão da loucura que é uma gestão pública. Né? Então, assim, eu falo por mim. Então, essa questão toda, eu acho que, assim, vamos estabelecer meta, eu concordo, eu gostaria que vocês, vereadores, ficassem conosco, porque vocês representam essa ponta. Paulo e Tico, vocês têm contato com os munícipes muito maior e representa aqui o mandato de vocês, né? Representam os munícipes e tem mais contato do que eu e o Barreiro, posso dizer por ele isso. Então, a gente gostaria, sim, que vocês estivessem próximo de nós e que essa decisão fosse tomada, porque, assim, eu creio que, acabando o GPS, nós já consigamos, pelo menos, implantar linhas testes com o sistema, e eu me lembro disso, tecnicamente, ter sido colocado aí há pouco tempo, né? Que a gente consegue, pelo menos, o básico, então, assim, que a gente pudesse ficar próximo, encaminhar, vamos discutir, mas, assim... precisa acontecer, né? A gente começa, pode ter um upgrade depois, e essa questão de custo, eu queria a ajuda de vocês, vereadores, porque nós temos veículos do PAI sendo usado muito para hemodiálise, veículos do PAI sendo usado muito para empresas que têm a empregabilidade de pessoa com deficiência. Então, de repente, a gente poderia, juntos, pensarmos em trazer as empresas de plano de saúde, porque há uma resolução da agência que regula isso, que diz que o convênio que garante a hemodiálise deve garantir o transporte da pessoa que vai fazer hemodiálise. Então, é um custo que os municípios, e aí, quando eu digo município, são todos nós, porque é na tarifa que isso entra, no equilíbrio econômico-financeiro da tarifa, né? Mas é um custo que, de repente, deveria ser repassado para os planos de saúde, porque há pacientes de plano de saúde sendo transportados pelo PAI. Agora, eu, como poder público, não posso negar um agendamento de alguém que tenha um plano de saúde para fazer hemodiálise, porque vai contra todo o princípio constitucional da universalização. Né? Então, eu gostaria muito da ajuda dessa casa, Paulo, e da comissão, inclusive, da pessoa com deficiência, para que nós trouxéssemos essa discussão para a mesa e diminuíssemos, de repente, esse custo apresentado para que a gente tivesse mais veículo, para que a gente tivesse mais condição de implementação de tecnologias que garantam a autonomia de todo tipo de pessoa com deficiência, né? Porque isso é importante. A empresa que tem a sua pessoa com deficiência, Paulo falou do dia D, que tem a pessoa com deficiência trabalhando, ela tem um ônibus fretado para os seus funcionários. Ou ela dá vale transporte, enfim. Por que esse custo também não é repassado? Por que ela também não trabalha com a adaptação do transporte? Por que ela... Assim, eu creio que há condição da gente vir para uma nova discussão e comissão do Conselho também de Transportes, eu acho que a gente pode vir para uma nova discussão, se a questão é o custo, para a gente dividir esse custo, porque, ainda que seja custo, é custo de garantia de direito fundamental de ir e vir. E é direito fundamental. Né? Então, eu gostaria também do auxílio dessa casa para nos ajudar a trazer essas discussões para a mesa. Ok. Paulo, tem a palavra. Então, eu vou aproveitar assim, as duas falas e trazer aqui uns 3 ou 4 questionamentos, até para tentar contribuir no debate. Né? Bom, a cidade de Campinas, ela
acho que já há uns 10 anos, que houve uma luta essencialmente dos movimentos e das pessoas com deficiência pela Comissão Permanente de Acessibilidade, né? Finalmente ela foi criada, depois ela ficou durante muitos anos inativa, enfim, mas ela tem uma finalidade importante de ajudar nesses debates, né? Então, acho que isso é reflexo um pouco de uma organização que aqui na cidade conta com conselhos. A própria CPA foi uma vitória, mas ela própria depois ajudou a fazer alguns debates, mas aí organizações como o CVI, né, a Fraternidade Cristã, que tocam assim um debate em relação ao tema aqui na cidade. Aí, nessa questão do mapa, secretário, que o senhor exibiu ali, esse mapa ele tem a ver com as solicitações desse grupo de pessoas cadastradas pela INDEC, né, enfim, do período que está funcionando o PAI, ou tem a ver com o censo da cidade mesmo, para que a gente tenha uma noção. E aí, acho que não se trata de culpa, se trata da gente pensar aqui como avançar nisso. Porque essa ideia de ter uma tecnologia que integre tudo isso passa também para a gente ter uma noção de onde as pessoas estão, né? Bom, nessa questão do mapeamento também, e pensando um pouco essa ideia que Manu trouxe de nós discutirmos um pouco que tipo de solicitação, para a gente pensar, vamos regulamentar aqui de maneira que o PAI tenha uma finalidade mais direcionada a alguns objetivos, alguns tipos de deslocamento. Nós já teríamos esse tipo de informação, um relatório que nos desse assim, não é evidente que nós não vamos descer na privacidade das pessoas, mas há um relatório que nos dá, por exemplo, se é uma atividade de lazer, de educação, de tratamento de saúde. Então, isso é um indicador necessário para a gente pensar aquilo que a Manu falou, né? Bom, e queria levantar aqui duas questões que eu avalio que é uma boa oportunidade de nós fazermos esse debate aqui, até porque nós estamos aí há poucos meses que nós perdemos uma companheira que era muito batalhadora nessa área, né, que trabalhou, militou muito tempo com a gente, que era a Roseli Bianco, foi presidente do conselho, enfim. E o agravamento da situação de saúde dela veio depois de um acidente, assim, dentro de uma perua no transporte, certo? Então, eu gostaria de saber o seguinte, quer dizer, como vão, assim, o que diz respeito à formação continuada, né, dos trabalhadores, porque muitas vezes você tem uma nova tecnologia e isso implica também o trabalhador estar preparado para operá-la. E, além disso, nessa maluquice que está o nosso trânsito, o trânsito brasileiro, né, como que esses trabalhadores têm sido preparados para lidar com essas duas situações, né? Porque tem que ter uma tranquilidade, né? E também tem que estar preparado para a nova tecnologia. E, nesse caso, eu também nunca me despertou essa questão, né? Mas existe um processo de registro de ocorrências desse tipo, quando há uma queda, por exemplo, no interior de uma perua, ou melhor, de uma van, que possa possibilitar um monitoramento, um acompanhamento da pessoa que acaba sofrendo esse tipo de ocorrência. Eu queria levantar essas primeiras informações aqui, né, esses questionamentos, para a gente poder ir debatendo aqui o tema e os dados apresentados. Posso responder o censo? O resto é seu, né? À vontade. Então, tá bom. Paulo, censo a gente vai fazer com o georreferenciamento.
nós tivemos, assim, era nós, com certeza, o planejamento nosso era para ter começado esse censo em outubro passado, mas nós tivemos questões, e aí eu posso falar de dentro, jurídicos, administrativos, dos vários entes que vão fazer parte desse censo, e nós esperamos também o término da base georreferenciada aqui de Campinas. Mas isso, com certeza, nós estamos no momento final de assinatura de contrato. Sexta-feira passada, nós tivemos a última reunião técnica de ajuste do que vai ser entregue, como vai ser entregue, e a gente está no final, no momento agora de assinatura de contrato para começar, e a gente vai utilizar todas as bases hoje existentes, mas nós vamos trabalhar com questionários, nós vamos trabalhar com busca ativa, nós vamos trabalhar e com a metodologia da deficiência, com os conceitos todos muito refinados e metodologicamente organizados que tire a gente desse 15% com alguma deficiência, né? E é uma das questões que mais me preocupa, esse georreferenciamento, porque o que sempre na logística me deixa assustada é o tempo, por exemplo, que uma van do pai leva para ir do Bassoli ao centro de reabilitação em Souzas, né? Então, de repente, com esse georreferenciamento, a gente consiga perceber que ou lá não é o melhor lugar para esse centro de reabilitação, ou tem que se fazer outros pela cidade. Isso é um exemplo, né? Quanto mais a questão do transporte, de roteirização, quanto mais... Então, assim, nós estamos fechando, foi até porque eu brinquei, a culpa é minha, porque o Jonas também cobrou, enfim, porque sem esse georreferenciamento, eu creio que tudo fica muito no acho, né, Paulo? E a gente precisa consolidar, e uma das coisas que nós vamos fazer é deixar esse mapeamento, deixar claro que não nome, e endereço e dados, enfim, de privacidade, mas nós vamos deixar esse mapa público para que oriente discussões de CPA, de conselho, de entidades de cada munícipe em relação a por que o serviço está sendo prestado, onde está, né, em relação à política pública consolidada e no território, né? Tá? Então, o censo é esse. Então, esse mapa não tem ainda. Manu, tá? só antes, me permite, secretário, só então combinar aqui para que num outro momento, vereador Tico, ou na comissão de pessoas com deficiência ou em conjunto, nós possamos falar um pouco desse censo mais detalhadamente, sabe? Quando a secretária tiver condições de nos Paulo, apresentar. Eu queria. Tá. Isso aí. Posso? Para conhecer um pouco mais a respeito disso. Ótimo. Porque, assim, Paulo, a gente está fechando o contrato, mas a metodologia toda, nós não pensamos em fechar a gente, tá? A gente ia levar isso para o conselho de qualquer forma, e vamos trazer, então, para a comissão também. Nossa, com certeza. Tá. Poxa, Combinado, obrigada, Paulo. Combinado, então. Bacana. Bem, Paulo, as questões que você colocou, primeiramente a questão do cadastro das pessoas, como eu mencionei ao longo da exposição, é uma iniciativa que é tomada pelo cidadão, né? Por isso que eu disse que, considerando a quantidade de pessoas que possam ter algum tipo de deficiência em Campinas e face ao número de cadastros, há uma diferença gigantesca. Talvez seja parte disso, fruto de desinformação, né, que as pessoas não sabem que poderiam estar utilizando um sistema como esse, que nós mostramos. Então, aquela distribuição geográfica é o cadastro atual que existe, e nós temos cadastrado as pessoas, onde elas moram, que tipo de deficiência que elas têm, e mais, qual a porcentagem de uso que elas fazem do sistema, quantidade de viagens feitas, de onde vieram, para onde foram, tudo isso nós temos na nossa base de dados da INDEC, né? E, aproveitando, vincular uma outra questão que você mencionou, de ocorrências dentro dos veículos e tudo mais.
Isso é feito através de reclamações, de constatações que as pessoas fazem. A gente não considera reclamação, mas ocorrência. Quer dizer, se algum munícipe sofre algum tipo de problema, às vezes por uma falha, uma freada brusca, uma barbeiragem que o motorista venha cometer, seja o que for, nós o orientamos, né, quando ele faz até o cadastro, que ele deve estar sempre monitorando isso e informando a INDEC, porque nós não temos condições de colocar um fiscal nosso em cada uma das vans, seria uma loucura completa. Então, isso, o próprio usuário, ele é orientado para que faça esse registro, e, em função do registro, para nós podermos tomar as medidas corretivas, né? A formação das pessoas que você mencionou, principalmente do que diz respeito aos motoristas, é um trabalho permanente que a INDEC faz, né? Juntamente com as empresas, porque a empresa, o empregado motorista, ele é o empregado da empresa, ele não é empregado da INDEC. A INDEC faz a gestão do sistema. Então, nós, através da nossa ação, junto com as empresas, nós promovemos programas educativos de orientação a esses motoristas, porque eles estão transportando, não é um passageiro convencional, é um passageiro que tem um problema qualquer de saúde que o impede de se comportar da mesma maneira que ele se comportaria num ônibus convencional. Então, a gente orienta isso. E essa orientação é também feita para os motoristas que transportam pessoas com deficiência dentro do sistema convencional, naqueles 56%. Para o uso correto dos elevadores, o posicionamento correto na guia, quando ele vai fazer a parada, para que as pessoas subam no veículo, para depois, quando elas forem descer, e assim por diante. Para que eles tenham paciência, né? Porque esse é um problema também importante. O motorista ele tem que ser muito paciente. A pessoa com deficiência, ela não anda devagar, ela não faz as coisas de uma maneira diferente porque ela quer. Ela tem dificuldades motoras, dificuldades na sua saúde que a impedem de fazer isso. Então, o motorista tem que ser uma pessoa muito paciente, tem que ser uma pessoa carinhosa, tem que tratar bem aquele cidadão, porque ele já está com um problema, entendeu? Ele já é uma pessoa que não é uma pessoa que tem o mesmo grau de mobilidade dos outros. Então, essa preocupação nós temos muito grande com relação ao assunto. Uma outra questão que eu queria também aproveitar aqui o ensejo para falar é o seguinte: o sistema de implantação dos GPS, que está agora nessa fase, como eu disse, de integração com a INDEC, eu até tentei fazer aqui, a deficiência de ser engenheiro é essa, né? Já começa a querer fazer fluxo de processos e tal. Eu tentei desenhar um processo, depois eu posso até deixar à disposição aqui, mas todo o trabalho começa pela programação da ação, através do contato, após o cadastramento, etc., né, do usuário no sistema, ele faz uma solicitação qualquer, estou me referindo ao PAI, para exemplificar que é o processo mais complexo. O sistema convencional, aí é uma outra questão. Ele faz a programação, e essa programação, então, ela é monitorada pelo sistema de GPS em tempo real. Esse monitoramento que é feito pela nossa central permite com que a gente faça a gestão desse sistema, e a gestão desse sistema possibilita com que você forneça, através da gestão, uma informação ao usuário. E essa informação ao usuário pode-se gerar uma nova programação, e assim vai, é o ciclo completo. Quando a gente se refere aos sistemas desses de informação ao usuário, é exatamente a mesma coisa, porque a mesma informação que nós vamos disponibilizar para os usuários dos ônibus convencionais, essa mesma informação vai ser disponibilizada para os usuários que têm algum tipo de deficiência, só que a forma de comunicação é que vai ser variada, como a Manu aqui mencionou, através de, por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência visual, ela tem que ter um alarme sonoro, tem que ter alguma informação de uma outra forma que ela possa saber que o ônibus está chegando, que vai chegar daqui a 5 minutos, que a linha tal está vindo, que essa linha serve tal rua e assim por diante, né? Então, esse é o arcabouço dessa questão. Secretário, acho que uma questão ainda que envolve esse assunto, a gente falava aí da paciência dos motoristas e do carinho que eles têm que ter com os usuários. E a questão dos cobradores, aproveitar para perguntar isso, porque a gente entende que, se isso foi extinto,
vai ficar muito mais complicado de um motorista acabar fazendo essa função que hoje é do cobrador, dessa atenção. E o que o senhor podia falar a esse respeito? A questão dos cobradores ela está vinculada a uma questão de grande preocupação dentro da nossa secretaria, que é o problema da segurança, né? Hoje, o uso do pagamento da tarifa através de dinheiro faz com que essa questão da segurança seja bastante preocupante. Só no ano de 2014, nós tivemos uma grande quantidade de ocorrências de tentativas de assalto, agressão aos motoristas, etc., para roubar lá 30, 40, 50, 100, 200 reais. É ridículo isso, o que acontece. Então, nos preocupa muito isso, e na INDEC nós estamos criando um modelo que possamos prescindir da função do cobrador. Prescindir da função do cobrador não é, talvez, como vinha sendo feito até então, que depois que nós assumimos lá a secretaria, esse processo foi abortado do jeito que vinha sendo feito, nenhum outro ônibus entrou no sistema sem ter cobrador, porque nós entendemos que o sistema precisava de uma grande reformulação, preparação das pessoas, mudança do sistema de cobrança das passagens, uma mudança da cultura do próprio motorista e uma forma de utilizar esses servidores, que são os cobradores, em outras funções hoje que não são feitas, porque há deficiência de mão de obra. Então, essa questão toda vai se resolver dessa forma. E o motorista que estiver num ônibus acessível e ele não tiver um cobrador para o auxiliar, ele terá que ter a preparação necessária para que ele possa desenvolver o seu trabalho da forma correta. Mas você acha que o motorista consegue fazer, desempenhar a função Sim. dele de dirigir e, ao mesmo tempo... dar assistência para a pessoa que precisa na hora que ela para no ponto? Sim, é possível. E isso já ocorre em muitos países, Tico. O Brasil não é pioneiro nisso, muito pelo contrário. Nós estamos até assim, bastante atrasados nessa questão. E vou te falar mais, o próprio cobrador, se você pegar hoje ônibus que tem cobradores e que são acessíveis, faça isso como nós já fizemos, você vai ver que muitas dessas funções é o próprio motorista que já as exerce. Porque o cobrador ele fica na dele, porque o motorista que está ali próximo da escada, ele é que para o veículo, desce da sua posição, vai lá e faz o monitoramento do elevador e tudo mais, para que aquela pessoa que tem deficiência possa adentrar o veículo. Já é assim hoje. Então, essa função não é nova para os motoristas. Ela apenas é o seguinte, ele precisa ser bem treinado para fazer isso da forma correta. Então, essa é a grande preocupação nossa, a formação desse profissional. Bom, queria abrir a pergunta ao público presente. Se alguém gostaria de... Boa tarde, meu nome é Ida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse tipo de atividade, que eu acho que é muito importante a gente conversar, trocar ideias, para chegar na melhor qualidade de vida para todos. Eu só gostaria de lembrar algumas coisas, que, quando foi implantado o sistema que nós temos hoje de transporte, o Pai Serviço, ele foi implantado junto com o sistema de transporte do município. Ele não é um serviço à parte, ele faz parte de todo o sistema. Quando foi refeitas as licitações dessa nova utilização do transporte do município, é que se foi pensado o Pai Serviço. E, para ele ser implantado em 2006, em 2004 e 2005, teve muito trabalho de se pensar de como seria a utilização dele, né? Hoje, 14 anos depois, eu acho que a lei do Pai Serviço e de como ele é utilizado está num momento de mudança. E, pelo que eu tenho acompanhado, a própria INDEC, o Conselho Municipal já estão começando a pensar nas mudanças, nas formas de utilização, e é isso que a gente precisa discutir. Como que vai ser essa utilização e tudo. E outra coisa que eu concordo com a Manu, que são coisas distintas, é o sistema de transporte do município. O sistema de transporte do município, como um todo, tem que ser mais acessível.
não só o ônibus, mas as rotas, a calçada, a rota, o circuito. A gente não anda só de ônibus, a gente anda na calçada. Então, esse sistema todo, ao meu entender, na minha visão, né, visão particular de ida, ela está doente em Campinas. Né, porque nós estamos com um problema em tudo, na calçada, no asfalto, em tudo. Né? Então, a gente precisa pensar num plano a longo e médio prazo para que esses problemas sejam sanados. Né? E, com isso, vai melhorando a questão do transporte acessível como um todo. Nós, Campinas, já fomos referência para muitas cidades. O nosso transporte, em 2006, 2007, 2008, era referência para... Todo mundo vinha para Campinas para conhecer o nosso sistema, porque era um sistema integrado. O PAI Serviço era integrado, ele não era porta a porta. Nós não sonhamos com ele porta a porta, nós sonhamos ele integrado no sistema de transporte. E é isso que a gente precisa tentar retomar. Né? Não sei de que forma, não tenho soluções, eu tenho questões. Né? Então, eu acho que isso a gente precisa ver bem como isso, e também não esquecer das pessoas com deficiência auditiva. Como que elas se comunicam com esse sistema todo? Né? A gente já está tendo uma solução super legal para o visual, que eu acho que é isso. Eu quero usar o sistema de transporte, eu não quero usar o PAI Serviço. Né? Eu que tenho uma mobilidade média, certo? Lógico que o PAI Serviço é necessário para quem tem alta dificuldade de mobilidade. E o que a gente precisa separar muito do PAI Serviço é que ele não é transporte de saúde. Né? Ele não é transporte de saúde, ele não é transporte escolar e ele não é transporte de trabalho. Então, essas três categorias, cada área, cada secretaria, vamos dizer assim, vai ter que se responsabilizar pelo transporte disso. Nós tivemos a gente sabe como que pelo processo histórico que tentaram o PAI Serviço solucionar o problema da educação, o problema da saúde e o problema do trabalho. Não é isso. Transporte é uma coisa, transporte escolar é outra, sabe? Mas transporte escolar não atinge a universidade. Mas então vamos pensar num transporte escolar universitário. Né, para desafogar e para a gente conseguir fazer todo esse trabalho. Né? Então, eu acho que a gente precisa fazer a revisão da utilização do PAI Serviço, a modernização, porque nesses 14 anos, nesses 10 anos, né, muita coisa mudou, muitos conceitos mudaram. Então, acho que a gente precisa modernizar isso. E outra coisa que o Paulo já falou, eu gostaria só de reforçar, às vezes, um incidente que acontece num transporte, muitas vezes não é notado na hora. Né? Às vezes, um paraplégico leva uma batida, bate a perna, ele só vai ver que deu uma escara 15, 20 dias, um mês depois. E isso a gente tem caso de amigos que acontece isso. A gente tem um amigo que está com escara que, há um mês e meio atrás, ele teve um problema no ônibus. Né? Mas é um problema assim, simples, que foi uma freada, uma coisa que acontece. Mas isso tem consequências, não na hora. Na hora não aconteceu nada. Machucou? Não machucou. Ele não sente dor? Não machucou. Mas depois de 10, 15 dias aparecem os problemas. Então, a gente precisa repensar isso. Como que fazer isso? Agora, eu não sei se é um sonho, uma utopia, né? Até que ponto o elevador é a melhor solução? Né? Até que ponto o custo do elevador nos ônibus é o ideal? Né? Isso daí não sei se é o momento de se colocar sobre esse tipo de coisa, porque existem outras alternativas, né? Existem algumas outras coisas, e aí, até que ponto isso é bom ou não? Né? As experiências que eu tenho fora do Brasil, o motorista não sai do ônibus, não. O motorista fica dentro do ônibus e a gente sobe e desce tranquilo. E não tem cobrador também. É outro sistema. Não tem nem cobrador e nem o motorista sai. E a gente entra e sai do ônibus e anda, porque é 100%. As cidades, tem algumas cidades que são 100% de ônibus, que eu fiquei assim...
Parei. Eu andei de ônibus durante dias sem ter problema nenhum, né? Então, se existem soluções, coisas assim simples, até a forma com que o ônibus para, como que é a rua. Eu fiquei olhando a calçada e falei, não acredito. Sabe, umas soluções, né? Não sei até que ponto isso é viável, quanto tempo demora, mas se existe, um dia a gente pode chegar lá, né? Tá? Então, eram essas colocações. Eu acho que esse alerta que o Boss Alert, né? É o Boss Alert. Eu acho que a gente tem que pensar que ele vai ser um benefício para o município, né? E dentro desse benefício para o município, as pessoas com deficiência vão estar ganhando também. Então, acho que quando a gente falar nisso para a questão de custo, de benefício, né? O custo, se esse BOS for utilizado por qualquer pessoa dentro do município, o empresário vai ficar mais contente do que ele implantar um sistema só para as pessoas com dificuldade visual, né? Porque o legal é isso, é a gente ter mecanismo que melhore a qualidade de vida de todos, não só de um segmento. Tá? Obrigada. Obrigado, Ida. Pois não. Boa tarde a todos. Meu nome é Juarez. Primeiro, agradecer ao Tico Costa pelo convite, o Paulo Wolff, nosso secretário, aí, o Carlos, que tem empenhado para que as coisas aconteçam, e a Emanuela também, que tem uma responsabilidade muito grande de fazer com que a questão da acessibilidade seja incluída em nossa cidade. Nós criamos toda uma expectativa em 2004, com o Decreto-Lei 5296, que era, pelo menos a partir daquele momento, nós não criarmos barreira nas nossas cidades e tornar nossas cidades acessíveis. Nós chegamos agora a 10 anos, muitas das metas, e o próprio secretário afirmou, né, não vão ser cumpridas. Isso não é só a questão do transporte, porque o decreto fala de uma forma mais global e envolve toda a questão de acessibilidade, não só em Campinas, mas no Brasil. Então, é uma responsabilidade maior para nós fazer com que não basta apenas ter lei, mas as leis têm que ser viabilizadas em prática, porque essa lei levou mais de 10 anos sendo constituída ou construída com toda a sociedade, e ela veio para regulamentar uma lei 1048 e a 1098, que fala da acessibilidade universal e da integração de todas as políticas públicas, todo espaço público ou privado, a partir daquele momento, não deveria existir mais barreira. Com relação ao Bus Alerta, nós começamos um processo, eu trabalhei na INDEC por 12 anos, em 2012, e num processo muito interessante, que era envolver todos os segmentos. Nós, com os Instituto do Cego, com o Braille, nós fomos visitar outras cidades que já tinham implantado o sistema, seja do Bus Alert, que é São Carlos, ou do outro sistema que era lá em Rijaú, e construímos todo um processo de discussão com o segmento e a importância de fazer com que as coisas acontecessem aqui em Campinas, já que Campinas tinha sido premiada, naquele momento, como a 5ª cidade no Brasil, com viés, com foco aí na acessibilidade, principalmente pela questão dos corredores e dos ônibus. Então, nós tínhamos toda uma expectativa de fazer a implantação. E tinha um processo licitatório que determinou a regra que, em 3 anos, o sistema de transporte de Campinas deveria estar implantado o GPS, que agora o secretário afirma que já está em fase final. Mas eu acho que, com relação à questão do Bus Alert, porque isso tem que ser construído um processo. Mesmo que colocamos 100% da frota acessível com relação ao GPS, esse processo não vai ser feito de um dia para a noite. Então, aconselho e sugiro fazer um processo experimental, e a ideia nossa, naquele momento, era trabalhar, principalmente na área onde você há possibilidade, há público. Você tem linha que faz o Braille, você tem linha que faz o Instituto do Cego. Então, você pode começar, mesmo sem ter concluído o 100% da frota, nessas linhas você trabalhar a linha experimental, que vai servir como piloto e vai viabilizar e vai capacitar a gente para fazer
a coisas acontecer mais para frente. Porque, senão, não vai acontecer. Porque nós temos, na cidade de Campinas, 5.500 pontos. Nós sabemos da dificuldade que tem pontos, a maioria dos pontos tem apenas um pontalete. Então, você tem que fazer geografar todos os pontos e você colocar identificação. Então, pelo menos, a gente conseguir, na área central e nos grandes centros, e nessas áreas onde a gente já há um público pré-estabelecido, a gente vai construindo uma rede aos poucos, que não é um processo que você vai construir em 1 ano ou 2 anos. Eu não tenho nenhuma expectativa nisso. Mas nós podemos, pelo menos no centro da cidade, e nesses locais, shopping, grande centro, onde há a concentração de pessoas, a gente trabalhar com a possibilidade que essas linhas comecem a operar, inclusive para capacitar esse pessoal. Porque nós temos que fazer um processo, e a INDEC tem um papel importante, a doutora Emanuela, o CPA, a comissão também, com o Instituto do Cego e com o Braille. Porque nós temos que capacitar esse pessoal, como é que vai operar. Não pode ser de, amanhã tem esse ônibus que está acessível com o bus alerta, sem dar nenhuma orientação para esse pessoal. Então, nós temos que começar um processo, e como tem tempo, eu acho que o processo inicial agora seria testá-lo, essas linhas, começar a ter esse pessoal como multiplicador, que já puseram fazer isso, o Instituto do Cego, como também o Braille, para a gente construir um processo, e aí a gente fazer com que esse processo seja implantado palativamente, para que seja implantado, mas com consistência, e não dizer que tem um serviço e depois, na prática, não tem. Então, eu acho que essa é a sugestão que eu faço, e a gente construir esse processo a partir do momento mais rápido possível, porque seria um processo piloto. Já que tem empresa, e mesmo com o secretário afirmando, e pode até existir, eu como conselheiro do Ministério da Cidade, pelo menos a nível do Brasil, o mais avançado, pelo menos dos que eu conheço, é o Bus Alert. É esse que foi implantado em São Carlos, que ele dá, e o mais importante desse processo, não é apenas para o idoso ou deficiente, é para qualquer cidadão. Eu estou aqui numa reunião, se eu estou numa reunião, eu programo minha linha, e eu sei que daqui a 10 ou 15 minutos, de frente aqui, no ponto, vai passar um ônibus. Então, a vantagem desse programa é você se programar. Hoje eu chego no ponto, eu não sei se o ônibus já passou ou se vai passar. Isso qualquer cidadão, né, Jorge? Qualquer cidadão. Então, eu tenho essa facilidade do cidadão pegar em seu... Porque todo mundo hoje é mais fácil, você não tem uma caneta, mas um celular todo mundo aqui tem. Então, tem essa facilidade, onde o cidadão pode se programar para ir para o ponto e não ir todo mundo ir para o ponto e chegar lá, ficar aquele monte de gente sem saber se o ônibus passou ou não. Então, essa facilidade é muito importante e você melhora a qualidade do serviço, vai diminuir as reclamações para a INDEC com relação a esse serviço. A outra coisa é também ter que trabalhar com a questão do semáforo. Nós tivemos, há 10 anos atrás, foi colocado o primeiro semáforo para deficiente, que foi lá de frente ao Instituto... Não, de frente ao Braille. Agora, 2 anos atrás, colocamos aqui no Instituto do Cego e mais um na área central. Nós temos que ampliar, secretário, e trabalhar, talvez, para o orçamento do ano que vem, a gente ampliar o semáforo na nossa cidade, para que tenha essa questão também de orientação sonora para os deficientes. O que está sendo feito em São Paulo? A meta em São Paulo é 150 semáforos anualmente ser implantados nos próximos 3 anos. Lógico, nós não temos essa missão toda, mas nós podemos trabalhar com 10, com 15, com 50, e a gente construir nos próximos 3 anos a possibilidade da gente ter, pelo menos na área central e nos grandes centros, a gente ter essa facilidade, onde o cidadão aperta o botão lá. Primeiro tem que ter o direcionamento para ele. Ele aperta o botão e ele sabe como vai fazer atravessar isso. A outra questão, o secretário colocou uns dados aqui interessantes, que é o custo do sistema. R$500 mil para transportar 3 mil usuários. Se nós for avaliar, esse valor talvez seja mais caro do que um táxi. E nós temos na cidade hoje 10 táxis acessíveis. Não, acessível é 10 táxis. 10 ou é 20? 21 táxis acessíveis. Como é que podemos pensar, já que o que temos hoje, as 50 vans não dá para entender, como é que podemos pensar de inclusão desses 21 táxis nesse sistema, já que é bancado?
bancar para o empresário ou bancar para um táxi, em termos de valor, for equivalência, pode ser integrado, que é uma forma também de atender essa demanda reprimida que, porventura, tenha. Eu acho que seria essas contribuições que eu gostaria de passar. Só uma colocação, os táxis a gente não consegue agendar, tá? A gente não consegue chamar. A gente tem que... O táxi, né, eu já tive a oportunidade de ligar umas 2, 3 vezes para o táxi e falar assim, olha, eu quero um táxi na minha casa, acessível. Ah, mas você não agendou com antecedência. Eu falei, espera aí, táxi eu preciso agendar com antecedência? Juarez, eu já usei isso, e na rodoviária de madrugada também não tem. Ele começa a funcionar na rodoviária às 6 horas da manhã. E até 6h30 ainda não chegou o táxi. Então, já tive a oportunidade de ficar na rodoviária esperando o táxi também, que não funciona. Então, aí é outro problema, né? Então, nós estamos falando de transporte público, não o privado. Falando em termos de valor. É valor. Secretário. Só uma observação, é o seguinte, a tese apresentada é exatamente como a INDEC tem tentado se posicionar, porque esse sistema ele vai ser integrado a todos os tipos de transporte coletivo da cidade. Então, não só as vans do PAI, como o sistema de transporte convencional. E o sistema que permite a identificação da rota, a chegada no ponto, o horário da linha, etc., com esse monitoramento que estará sendo feito, vai ser possível ser feito isso de maneira correta e em tempo real. Um grande problema que nós enfrentamos hoje, com as informações no que diz respeito ao transporte, é que, em função das brutais mudanças que o trânsito de Campinas sofreu nos últimos anos, hoje nós temos aquela proporção absurda de quase um veículo por habitante. Então, a programação das linhas de ônibus sofre muito impacto também em função disso. Quer dizer, é muito difícil você conseguir cumprir com exatidão, esse ônibus aqui na hora de pico, ele vai chegar aqui às 18h40. Ele vai chegar nesse outro ponto às 18h55, e assim por diante. É claro que a programação, ela aponta isso. Então, o monitoramento elimina esse problema. Porque se eu estou monitorando o ônibus, eu sei que ele vai chegar às 18h46 e não às 18h40, embora o horário fosse às 18h40, eu, como usuário, tenho uma informação precisa e programo a minha vida em função daquilo. Entendeu? Então, esse tipo de sistema vai permitir com que nós possamos oferecer à população este recurso. E, mais do que isso, nas estações de transferência do BRT, que vai ser implantado em breve, e nos terminais que nós já temos, nós vamos ter também informações nesses locais de forma adequada e acessível para todos. Porque essa história de que todo mundo tem um celular também não é bem verdade. Nós temos as nossas... Tem 2. As nossas pesquisas. Não. Boa parte da população brasileira, que é usuária de ônibus, ainda não tem celular. Essa que é a verdade. Secretário, então, eu acho que em vez assim, de ter um, tem 2. Tipo, claro, tem muita gente que tem 3, 4 até. Mas é muito pouco a parcela da população que não tem eu estou dizendo o seguinte, não pode ser apenas o celular o único meio de informação disponível. Nós vamos criar outros meios de informação, como eu acabei de dizer, nas estações de transferência, nos terminais, ou através do computador na sua casa, você pode falar, vou pegar a linha 343, essa linha, qual é o roteiro dela, qual é o horário que ela segue, que hora que ela chega no ponto A, no ponto B, no ponto C. Quer dizer, essa questão toda, você só pode fazer de forma eficaz através do conhecimento em tempo real do sistema, entendeu? Então, é isso que nós vamos buscar. O caminho é esse. Agora, se isso vai ser feito de forma protótipo, fazendo um pedacinho ou coisa que isso faz parte da forma que vai ser implantado o sistema, que nós estamos estudando, entendeu? A melhor maneira. Secretário, eu queria destacar as duas questões. A questão do PAI, o senhor trouxe os números aqui até de reclamações, e, na minha opinião, é até baixo em vista do número de pessoas que atendem. É bem baixo. Parabéns por isso. Mas eu queria destacar a questão do Buzz Alert, que não é uma questão só para as pessoas com deficiência visual, mas é uma questão que vai ajudar a cidade de Campinas como um todo. Nós temos já a homologação, a gente já falou aqui no debate. Eu queria que o senhor falasse para a gente com um pouco mais de clareza quando isso vai acontecer para a cidade de Campinas.
Porque assim, a ideia de chamar o debate foi justamente porque isso estava no plano de 100 dias do governo Jonas. Então, a gente precisava deixar isso um pouco encaminhado, se vai ser outra tecnologia, ou se vai ser essa que já está homologada, está mais fácil, mas... Não pode ser outra. Questão, só um parênteses, vereador, e aí, secretário, o Juarez levantou a questão... Não, tá ligado. Aí a questão que o Juarez levantou... Juarez, você estava lá enquanto a gente cumpriu a determinação do Jonas, no 100 dias você ainda estava na INDEC, nós seguimos o projeto que começou com vocês e que envolveu o Braille e o Instituto dos Cegos. Né? Então, é por isso que foi seguido, assim, foi mais gente para São Carlos, foi mais gente para Jaú. Então, assim, eu tenho a dizer para você, e é verdade, é uma dura missão garantir essa acessibilidade, mas, assim, todo o projeto, e eu gostaria de dizer isso, né, até porque nós seguimos, porque não dá para fazer sem exatamente essa questão. E essa questão das 2 linhas modelo, dos 2 projetos piloto modelo, também foi o que foi colocado no edital né, que houve aí a homologação. E, assim, de fato, nós precisamos dizer isso publicamente, porque né, esse questionamento ele vem, e eu gostaria de deixar claro que esse projeto todo foi acompanhado. E eu sei que o vereador Tico Costa ouviu de uma das pessoas de um dos institutos, ele nem sabe que eu sei, mas que não viria esse debate, porque parece que o projeto foi todo deixado de lado, enfim. Não foi, não. Assim, a dificuldade foi que a gente não tinha nem o GPS nessas linhas modelo, e a gente, enfim, tá fazendo isso agora, segundo o secretário, também colega aqui, mas deixar muito claro, que não houve projeto diverso ou qualquer coisa desse tipo. Tá? E, assim, Ida, eu acho, pelo que eu ouvi já da comunidade dos surdos, o Bozalete, quando vem com a mensagem de texto escrita, ele já atende exatamente a pessoa com deficiência auditiva, né? Quando está com a mensagem de texto, porque ele tem o sonoro e a mensagem de texto ali. Então, já resolve. E os surdos, hoje, usam o celular para se comunicar absurdamente. Então, é fato, quase, que eu acho que não tem nenhum surdo sem celular. As centrais todas de libras eletrônicas, que, inclusive, a gente precisa para Campinas, elas são todas baseadas nisso, e eu posso garantir também que as pessoas com deficiência visual, hoje o celular para a gente é vida, né? Eu estou aqui anotando, enfim, todos os encaminhamentos, a gente também trabalha com isso, porque foi pedido, inclusive, pelas pessoas com deficiência visual, vale lembrar, que não fosse usado o outro sistema, porque ia ter mais um aparelho na mão e não atenderia a pessoa com deficiência visual, a deficiência auditiva. Eu lembro de toda essa discussão, chegou até mim, e tinha chegado até o prefeito, por isso que foi um dos questionamentos dele, na verdade, uma das determinações dele, Tico, bem lembrado, dos 100 dias, porque ele também conheceu, acho que na carta entregue pelo CVI, né, Ida? Em algum momento de 2012 foi apresentado esse projeto, tal, para o prefeito, que colocou isso no plano de 100 dias e que me cobra. Pode acreditar que ele faz essa cobrança, porque essa cobrança também chega, e faz também no Barreiro, com certeza, porque essa cobrança chega nele também. Então, assim, só gostaria, na parte do que diz respeito especificamente ao projeto, a esse sistema, que essa questão nós não modificamos o projeto já que foi desenvolvido com a participação de todas as pessoas com deficiência, tá? Que o Juarez falou. E, assim, Juarez, o semáforo é verdade, eu agradeço a lembrança, na hora do orçamento, pedir auxílio da casa também, nós vamos colocar,
mas o auxílio da Câmara, toda na aprovação de orçamento, é fato, já é uma preocupação minha. Nós temos o quê? 3 semáforos. Né? Catedral, Instituto do Cego, ali a Luiz Braille e a CPF, 4 semáforos sonoros na cidade. E realmente eu ando a pé, enfim, a gente sabe que precisa melhorar isso, né? Só gostaria de dizer que a Secretaria de São Paulo tem um tempo de existência efetivamente maior do que a nossa. Eu sei que toda a luta de Campinas foi referência, não estou negando isso, mas São Paulo já está num outro estágio de secretaria, de integração da secretaria na administração. Porque a questão é essa, né? A gente tem todo um trabalho de integração da secretaria na administração, né? Que vocês estão percebendo aqui, que é... Enfim, muito obrigada pela participação de vocês. Gostaria de agradecer a presença do vereador Luiz Rossini. Esteja à vontade aí para qualquer questionamento, vereador. Secretário. Bem, essa questão de prazo, eu mencionei aí durante a minha exposição que nós estamos na fase agora derradeira de integração do sistema dos GPS com a central de monitoramento que estará sendo criada lá na INDEC. Então, isso, eu creio que mais uns 90 a 120 dias esse processo deverá estar concluído, e isso, juntamente com a possibilidade de fazermos essa integração das informações, que é o que realmente interessa, o monitoramento da frota, é claro que ele é extremamente importante para a INDEC, para ela fazer com que seja realmente cumprida a programação que foi feita pelo sistema de transporte. O primeiro benefício é esse, é óbvio. Agora, decorrente desse benefício, muitos outros existirão, né? Que é a possibilidade de você ter um grau de informação em tempo real que hoje não existe. Então, essa questão vai ser amplamente avaliada e discutida nesse momento. Nós estamos fazendo isso de forma simultânea, em paralelo. E qual a tecnologia que vai ser adotada para um sistema ou para outro? Como eu disse, existem diversas tecnologias, e isso também está nesse contexto, entendeu? Nós vamos ver o que é melhor do ponto de vista técnico e econômico em função das decisões já tomadas. Tudo que já foi feito não vai ser jogado fora, vai ser desperdiçado. É evidente que não. Isso tudo está sendo considerado. Então, esse conceito, respondendo em termos de prazo, o que nós esperamos é isso, Tico. Essa é a nossa expectativa. Ou seja, ainda esse ano tenhamos esse sistema funcionando, mesmo que ainda de forma não completa, para a gente já começar trabalhando e conhecendo, a população começar a aprender a usar, que vai também demandar um certo tempo, né? Todo o sistema na fase da infância, quer dizer, no início, ele tem uma série de problemas, quer dizer, os sistemas eles não entram em operação e começam a funcionar 100%, tem uma fase de adaptação, isso tudo faz parte de qualquer tecnologia que é implantada, que ela não existia antes, né? Tem que ter treinamento dos usuários, treinamento de todas as pessoas que trabalham no sistema, do pessoal da INDEC, quer dizer, é um trabalho gigantesco que vai ter que ser feito nesse prazo. Mas é isso que está sendo feito hoje, o encaminhamento está sendo dado dessa forma. Vereador, alguma pergunta? Bacana. Obrigado. Na verdade, eu estava acompanhando parte das apresentações pelo gabinete. Primeiro, eu queria cumprimentar o vereador Tico Costa, o vereador Paulo Búfalo, e dar um testemunho que ambos aqui têm sido assim, vigilantes nas questões dos direitos e garantia dos direitos das pessoas com deficiência, né? E certamente a Câmara vai estar atenta para aprimoramento da legislação no que couber ao papel dos vereadores, e saber também como é que a Prefeitura está se estruturando para aprimorar também nos vários setores, inclusive transporte, né, os seus serviços de forma a integrar e atender às necessidades de todos os cidadãos, inclusive aqueles portadores de deficiência, ou com deficiência, né? Portadores a gente não usa mais, né? Pessoa com deficiência. Isso implica, e o Barreiro, de certa forma, estava falando,
Manu também, né? Num processo até de reaprendizado, né? As cidades não foram pensadas para todos, né? As ruas, as calçadas, mesmo os veículos, durante muito tempo não se considerava nas soluções atender também a necessidade de uma parcela da sociedade e da população. Esse fenômeno de inclusividade da pessoa com deficiência é relativamente recente, né, não é? Mas ainda que exige um esforço coletivo. O primeiro de reeducação, de conscientização, sensibilização, reeducação. Entendo quando a Manu fala que a secretaria ainda precisa se integrar, né, à própria administração. Eu acho que é dela e da Secretaria, né, de Direitos das Pessoas com Deficiências devem derivar diretrizes, né, insights, demandas que devem ser incorporados e absorvidos por todas as demais secretarias. Eu acho que isso é um processo. Eu torço para que a gente faça isso numa velocidade que dê conta de atender o mais rápido possível, né, as dificuldades que a gente vê hoje aí no dia a dia. Na verdade, eu não tenho nenhum questionamento, apenas cumprimentar tanto o secretário de Transporte Barreiro quanto a Emanuele por terem essa preocupação, esse olhar e esse compromisso de aprimorar as políticas públicas também para atender melhor e com dignidade essa parcela da população. Parabéns, Tico, parabéns, Búfalo, pela iniciativa. Obrigado, vereador. Bom, nesse sentido, acho que encerramos aqui o debate de hoje, até pelo adiantado da hora. Quero passar a palavra para o secretário, primeiramente, para as suas considerações finais, depois a Emanuele. Bem, Tico, para nós, como eu disse no início, é um prazer estarmos aqui debatendo. Toda vez que for necessário, nós viremos essa casa. A INDEC e a Secretaria de Transportes têm se preocupado muito em trazer a público o debate construtivo das soluções que nós estamos desenhando. Então, nós temos tentado sempre envolver a população que é favorecida ou envolvida num determinado problema, para que as soluções que são implementadas possam ser discutidas antes da sua implementação. Então, nas questões demonstradas aqui hoje, isso também vai ser feito. Nós estamos nessa fase de desenho final dos sistemas, e antes de qualquer tipo de implantação, nós vamos trazer a público essa discussão. Então, agradeço a oportunidade a você, me despeço aqui de você, do Paulo Búfalo, da minha colega Emanuele Rossini, antigo parceiro, e demais pessoas da casa aí, continuamos à disposição. A casa que agradece, secretário. Só pediria que, se possível, o senhor pudesse deixar uma cópia desse documento que o senhor trouxe à casa, para conhecimento dos vereadores. Posso deixá-lo em meio magnético ou até em papel, como você prefere. Eu acho que pode ser em papel. A gente tira perfeito. A cópia aqui, okay. Tá bom? Emanuele, por favor. Eu queria agradecer ao Tico, ao vereador Tico, ao vereador Paulo Búfalo, ao vereador Rossini e a todos os demais vereadores por estar aqui nessa casa para fazer esse debate aqui. Talvez pela minha formação toda eu tenho um respeito e pela Câmara muito grande, porque eu sei que leis podem mudar realidades. E eu também sei que realidades podem construir leis, né? E a única coisa que pode gerar direito e dever são leis. Então, vocês, assim, estar aqui nessa casa fazendo esse debate que corresponde à efetivação de um direito fundamental, constitucional, de ir e vir, para mim é muito importante. A responsabilidade assim, nossa, como gestores públicos, também está aqui posta. Queria agradecer ao Barreiro, meu colega de secretaria, e junto a ele lembrar que o prefeito Jonas Donizete ele nos coloca nessa questão de intersetorialidade, para que a gente consiga, sempre fala do prefeito, que é interessante que a secretaria, ao se integrar na administração, o vereador Rossini, ela torna o governo mais humano. Mas não é porque é mais humano, é porque a gente só quer, e creio que todos que estão aqui nesse debate, só querem que pessoas com deficiência sejam apenas pessoas. E, para tanto,
o transporte é algo absolutamente necessário, né? Gostaria de agradecer a participação do Juarez e da Ida, sempre com muito conteúdo. E, gente, vocês sabem que vocês têm o meu respeito pela história, pela luta e pela construção de vocês histórica. E, enfim, eu sou fruto muito dessa construção. Eu sempre digo isso. E, Barreiro, que coisa boa poder ter um colega como você, que a gente pode discutir, que a gente pode trabalhar com soluções de problemas, né? E que a gente consiga fazer isso no menor prazo possível para que as pessoas possam ser atendidas, porque também é nossa responsabilidade fazer essa Campinas voltar ao local de referência que ela tinha há 10 anos atrás, né? Muito obrigada a todos. Obrigado, Manoel. Vereador Paulo Búfalo. Bem, eu quero aqui agradecer também, porque fui convidado a participar com o vereador Tico, né, que está presidindo a mesa, que se encarregou da organização desse debate. Agradecer aí a presença, né, do secretário Barreiro, da secretária Emanuele, e dizer que esse debate ele tem uma importância assim para a cidade que é fantástica, né? E mesmo para as pessoas com deficiência, embora a gente tenha tido boas intervenções aqui, né? A representação do CVI, enfim, nós hoje temos um dia, de certa forma, adverso para a realização de uma atividade como essa. Talvez o ideal fosse, inclusive, nós realizarmos essa atividade integrada ao chamado dia D, porque a mudança de data, né, do dia 30, que estava sendo construído, para hoje, acabou, de certa forma, tumultuando essas agendas, né, e as pessoas com deficiência, né, que muita gente interessada, inclusive, em debater esse tema aqui, está lá hoje na expectativa de conseguir um trabalho, né, conseguir ser acolhida aí por alguma empresa no trabalho. Então, avalio que, num outro momento, com essas questões mais amadurecidas, né, enfim, a gente possa voltar aqui a fazer essa conversa, né, mas, de qualquer forma, eu acho que já foi relevante aqui para dar alguns caminhos, dar algumas respostas à casa aqui. Muito obrigado, vereador. Vereador Paulo Búfalo, que eu agradeço. Foi uma honra presidir a mesa do teu lado. Agradecer a Emanuele, mais uma vez, por vir a essa casa, sempre solícita à Câmara Municipal. Também ao secretário, que já não é a primeira vez que eu o convido, e ele também sempre solícito, atendendo aqui ao chamamento popular. Agradecer a Ida, o Juarez também, o vereador Rossini, e a todos que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos. Muito obrigado. E as dificuldades enfrentadas pelos deficientes no transporte público de Campinas. Você também pode acompanhar nossa programação pelo canal 4 da NET e pelo nosso site campinas.leg.sp.br. A partir das 5 horas, nós vamos transmitir todas as notícias da Câmara aqui de Campinas no nosso programa Câmara em Notícias. Boa tarde.